Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Ao vermos a incapacidade do homem nos dois últimos vídeos, a mensagem continua. O Senhor Jesus outra vez vem à sinagoga. Havia ali o homem com uma das suas mãos atrofiadas. O Senhor Jesus o chama para o meio. Enquanto isso, os fariseus estão observando para ver se Jesus curaria aquele homem. Isso você encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Os fariseus já haviam se voltado contra o Senhor Jesus. Eles valorizavam tanto a sua posição social que acabaram por perder de vista as necessidades das pessoas. Estavam mais preocupados com o sábado do que com a cura daquele homem. Eles esqueceram que a lei do sábado tinha sido dada para benefício do homem. Deus queria que o povo descansasse, por isso, qualquer tipo de trabalho era proibido. Mas as atividades por objetivo salvar vidas ou curar algum enfermo não eram consideradas trabalho, mas sim atos de misericórdia. Isso continua mostrando a incapacidade do homem de agradar a Deus. Isso nós encontramos desde o primeiro homem, Adão. Por isso o Senhor Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, é mencionado como o último Adão. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Entendeu por que Paulo menciona o Senhor Jesus como o último Adão? Pois ali Deus colocou um fim àquela primeira criação, iniciada em Adão. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus Cristo, possui agora uma nova vida, cuja origem está no céu e não na terra. O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Nessa passagem o Senhor Jesus é chamado de segundo homem, isso porque Deus iniciou nele uma nova criação. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que o dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Isso nos reforça que através de Cristo Jesus obtemos salvação. Ele cumpriu a lei, se sujeitando embaixo dela, e é o que nos diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo passaram de escravos da lei para a posição de filhos de Deus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Portanto, ele veio cumprir a lei, o que é impossível ao homem. Portanto, a lei não foi anulada, mas ela serve apenas para mostrar que o homem é pecador incapaz de cumpri-la. Que diremos, pois? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Ao lermos Atos dos Apóstolos, veremos cristãos indo à sinagoga ler as escrituras no sábado, como qualquer judeu. Mais tarde, perceberam que não fazia sentido guardar um dia conectado à lei, sendo que, pela lei, ninguém poderia se justificar ou se salvar. Isso porque se transgredir apenas um mandamento, levará as pessoas à condenação. Mas Cristo tomou sobre si a maldição da lei, quando foi pendurado naquela cruz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, versículos 10 ao 12. No versículo 5, a mão daquele homem foi restaurada. No versículo 6, os fariseus e herodianos, que eram partido político judeu que esperava restaurar a linhagem de Herodes o Grande ao trono. Os herodianos e fariseus eram inimigos, mas se juntaram contra o Senhor Jesus, formando um conselho para decidirem como matar o Senhor Jesus. E fizeram isso quando? Em o sábado. Perceberam a hipocrisia deles? E é assim que agem as pessoas que rejeitam a graça de Cristo Jesus. Além de interpretarem mal a lei dada através de Moisés, tentam se justificar pelas obras, pelos seus méritos. Mas enquanto esses viam e não acreditavam, existe uma multidão que ouviram a respeito do Senhor Jesus e iam ter com ele. Mas essa história nós veremos no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.